estamos vendo uma crise praticamente econômica e moral e ditatorial muito grande aqui no nosso país, então eu não acredito que eu deveria ser nem o milionésimo ponto de preocupação de ninguém. Pelo contrário, nós temos um inimigo em comum. Eu tenho no meu coração que, acima de tudo, o Senhor está com os olhos fixos nisso. Eu acho que o tempo é o Senhor da verdade, né? Afinal de contas, eu acho que a gente precisa, como eu disse, é focar, ter um objetivo e não perder com distrações, qualquer que sejam elas. Não basta somente ter as provas da sua inocência ou as provas da culpa de fato do criminoso, como por exemplo foi no caso da época do Lula, né? A gente realmente está vivendo uma juristocracia, isso me preocupa muito e esse é o nosso foco principal. Onde a pior das ditaduras, de fato, é aquela que se parece com uma democracia, utiliza-se a Constituição para poder fazer seus mandos e desmandos. E nós temos, só fazendo aqui um rápido paralelo para a população brasileira, talvez muitos se esquecem, né, perante as polêmicas diárias, de que nenhum caso, né, a respeito de prisão dos responsáveis do rombo bilionário da INSS, né? A gente não tem aí nenhum responsável sobre o rombo educacional que está acontecendo, né? Os escândalos dentro das estatais, isso daí praticamente ninguém se preocupa. Pessoal, quero deixar essa entrevista com o Nicolas Ferreira, onde ele vai falar sobre a perseguição política que está sobre a direita e sobre ele também. Vejam só, pessoal, estão querendo caçar o mandato dele. Agora pergunto, é por corrupção? Lavagem de dinheiro? Roubo dos aposentados? Não. Nada disso. É inacreditável. É rachadinha igual o Janones? Não. Então, é inacreditável o que está acontecendo aqui no Brasil somente do lado da direita. Eu quero deixar as falas de Nicolas Ferreira, onde ele vai desabafar e vai falar todas as verdades aqui que, infelizmente, a mídia não fala, muitos jornalistas não estão nem aí e muitos dizem que nós estamos dentro de uma democracia, que Alexandre de Moraes está agindo dentro da Constituição. Vamos escutar as falas do Nicolas Ferreira, mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Talvez muitos se esquecem, né, perante as polêmicas diárias, de que nenhum caso, né, a respeito de prisão dos responsáveis do rombo bilionário da INSS, né? A gente não tem aí nenhum responsável sobre o rombo educacional que está acontecendo, né? Os escândalos dentro das estatais, isso daí praticamente ninguém se preocupa. Mas com uma deputada que, obviamente, foi criado todo um circo em volta dela de narrativas, não teve uma ampla defesa, não teve de fato um contraditório, assim como está acontecendo agora, né, com o suposto golpe, né, feito aí, enfim, por EAD. E que as testemunhas são deixadas de lado, o advogado a todo momento, o próprio chefe, vários vídeos que é cortado ao mesmo tempo, o próprio juiz se coloca como vítima, como a acusação, como o juiz, como o procurador, como o delegado, enfim. Quem até esse ponto no nosso Brasil não estiver visualizando que nós não estamos numa democracia, aí já não é uma questão de miopia, não, tá? Não é o problema não está no olho, não. O problema está na mente, porque realmente basta ter, não é um lado político. Basta ter caráter para poder visualizar de que a gente está vivendo tempos extremamente conturbados. E é trágico, porque a mídia mente ao dizer que ela foi presa, na verdade, ela se entregou para a justiça, inclusive gravou um vídeo anteriormente dizendo todos os reais motivos que acredita na justiça italiana. E quem, digamos ali, né, xnovou ela com relação ao seu endereço e potencializou aí essa prisão foi um deputado de esquerda que não tenho dúvidas que nada se diferencia dos demais deputados daqui do Brasil, inúteis em qualquer continente. E agora a posição da Câmara, nós temos obviamente que dar um posicionamento. Vi que o Hugo Mota fez uma postagem, é, digamos assim, colocou como se a gente tratasse apenas de questões de prisão, né, e não com relação a outras questões. Citou ali o que tinha conversado com o ministro Barroso, ou Lewandowski, na verdade, perdão. E, enfim, a gente fica sempre à mercê da decisão dos mais poderosos e tudo sempre fica na decisão do judiciário, que eu disse anteriormente, repito aqui agora, é uma ditadura muito confusa, né?
Você não sabe se você pode falar, se pode dar entrevista, se um terceiro pode usar a sua imagem ou não. Enfim, a gente está vivendo realmente um momento muito conturbado, né, no nosso país. E lembro a vocês de que a própria sabatina do ministro Alexandre de Moraes houve resistência da própria esquerda, que falou que não, o acusava, né, de ser praticamente um filhote do golpe, pelo Temer ter, indicado o Alexandre de Moraes, e agora se tornou, pelo visto, o meu ditador favorito, né, da esquerda. Ou seja, eles estão ao lado de quem sempre lhe convém. Só que isso está custando é, um preço muito caro, né, para as pessoas, principalmente do dia 8 de janeiro. Muitas continuam presas de forma injusta, com penas proporcionais. O caso do Felipe Martins, que para mim é uma das maiores anomalias jurídicas já desse país, de que é um o Lula não foi preso por excesso de provas, né? O outro tá praticamente preso por excesso de provas para o bem dele, né? Contrárias, né? No sentido de que provas de inocência, né? E ele continua preso. Enfim, é como o Bolsonaro, né? Bolsonaro está inelegível, por quê? Porque ele é o único que consegue de fato bater de frente com Lula. É a pessoa que consegue colocar milhões de pessoas na rua, que ganhou o coração dos brasileiros. Então eles sabem muito bem os alvos, né? Bem delimitados. E é por esse motivo que, enfim, querem me tornar inelegível aí. Você não tem uma prova de trama golpista, você sequer tem a minuta. Então veja, eles não podem perder o Mauro Cid. É disso que se trata. Imagina só, se eles perderem o Mauro Cid, o que sobra? Porque o raciocínio foi exatamente esse. Quem são as pessoas mais próximas ao Bolsonaro? O Mauro Cid, seu ajudante de ordens, essa é a função, ser o braço direito, e o único civil próximo ao Bolsonaro era o Felipe Martins. Por isso, então, que eles selecionam o Mauro Cid e o Felipe Martins a serem delatores. Se o Mauro Cid, que é um militar, espanou, apertaram ele um pouquinho, ele já fez delação, já confessou crimes que não praticou, criminalizou pessoas inocentes. Imagine o que Felipe Martins faria. Então é por isso que Felipe Martins é selecionado, para que fosse um delator. A novidade que eu trago desse processo é que agora o Mauro Cid está sendo punido. O Mauro Cid não é um delator. Tecnicamente aquilo não é delação premiada. Eu costumo dizer que o Mauro Cid é um papagaio do sistema. Ele fala o que querem que ele fale. Delação premiada, Serrão. É aquilo que nós tivemos na Lava Jato. 176 delatores, donos das maiores empreiteiras do país e do mundo, confessando seus crimes, entregando provas e devolvendo o dinheiro público que havia sido desviado. Isso é delação premiada. O Mauro Cid, Serrão. O Mauro Cid confessa um crime inexistente com base em torturas que sofreu. É disso que se trata. Esse é o Mauro Cid. Não tenho como chamá-lo de delator, porque Mauro Cid não entregou um documento. Veja, nós temos esse processo da trama golpista. O Brasil não tem ideia o tamanho que é esse processo. Nós estamos falando de 78 terabytes. Por exemplo, 78 terabytes convertido em páginas são 1 bilhão de folhas. 1 bilhão de folhas lidas, cada uma em um segundo, são 30 anos de leitura. Nunca se viu no Brasil um processo desse volume, desse tamanho. Você nunca teve um processo no Brasil contra o narcotráfico com 10% do esforço que se emprega nesse processo. E você não tem, Serrão, uma prova de golpe. Eu não acreditei, eu quero dar um bastidor aqui para vocês. No último depoimento do Mauro Cid, eu até não acreditei o que estava acontecendo. O ministro até demorou uma semana para divulgar o vídeo do depoimento do Mauro Cid, porque sabíamos que iria abalar o país todo. Porque até então o Mauro Cid estava defendendo essa narrativa da acusação. Mas quando eu perguntei ao Mauro Cid, em audiência judicial, as respostas que o ministro permitiu que ele me desse, obviamente, porque houve várias interferências, ele me respondeu: não houve plano de golpe. Não era uma minuta, era um esboço que não chegou a ter uma versão definitiva. Veja, a minuta, que até então era a minuta que estava no celular dele, a PF disse que a minuta estava no celular do Mauro Cid, a PGR disse que a minuta estava no celular do Mauro Cid, e o Moraes
O ministro Alexandre de Moraes, quando da sessão de recebimento da denúncia, disse que a minuta do golpe estava no celular do Mauro Cid. Quando eu pergunto para o Mauro Cid se aquela minuta do celular dele, eu ponho a minuta na tela, era a minuta do golpe, ele me respondeu que não. Ou seja, a única prova. Tudo que a acusação tinha, que era o Mauro Cid, não tem mais. Qual a punição? Mauro Cid agora vai tomar 32 anos. Pronto, a conta chegou. A gente está dando a cara a tapa, então obviamente que isto é uma ameaça, né? Não somente o vídeo do Pix, mas o vídeo do INSS, o vídeo também da anistia também que eu fiz, atingiu milhões de pessoas. Então eles sabem que um alvo, eu sou um alvo muito precioso para eles, né? Não somente eu, mas qualquer pessoa que se coloca à frente, né, de fazer algo para o Brasil, que principalmente é para poder quebrar esse sistema que tanto corrói o nosso país, né? Eles entenderam que controlando a internet, eles irão controlar a opinião pública. Então, basicamente, a única coisa que nós estamos tendo condição de fazer hoje é, de fato, lutar pela opinião pública. E eu acho isso extremamente importante. E o meu crime é porque é a minha opinião. Né? Vacilei. Devia ter roubado o INSS, devia ter, enfim, cometido outros crimes aí com rachadinha que eu estava impune. Ou a gente sabe que aqui no Brasil eles vão querer, obviamente, cortar a cabeça de todo mundo que se propõe a poder lutar contra esse sistema. Desde a CPMI do dia 8, né? Eu tenho. E antes disso, na verdade, né? Nós visitamos a Papuda, a gente teve diversas manifestações, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, depois São Paulo de novo. Estivemos no TPI do dia 8 lutando ali 6 meses contra todos os níveis de narrativa, contra todos os personagens de poder que nós temos hoje, desde ministros de Estado até ministros de fato é, de Suprema Corte, que também tinham interesse ali, desde generais que enfrentei, G. Dias, o tal do hacker lá, um impostor do caramba, todas, o Cid esteve lá, o general, Braga Neto, enfim, nós tivemos centenas ali de convidados rebatendo todos os tipos de narrativas. Depois daquilo dali, eu fiz um documentário a respeito do dia 8, pegando 10 casos mais horrendos da justiça. Teve gente que foi presa, que era pipoqueiro, era autista, pessoa morador de rua, pessoa que, por conta de um homônio, né? Acho que é assim que fala mesmo, que é quando você tem o mesmo nome que uma outra pessoa e acabou que a pessoa foi condenada praticamente no local de outra pessoa. Enfim, nós fizemos tudo isso e tirando aqui, obviamente, todos os discursos, né, parlamentares, que muitos não têm coragem de fazer e a gente está dando a cara a tapa. Então, obviamente que isto é uma ameaça. Então, obviamente, né, não tem nada definitivo ainda, me tornei réu, mas ainda tem um longo processo, ainda tem uma outra instância. Eu acredito que ainda existem pessoas ainda no magistério que irão rever, se caso, né, aqui, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral, a condenação for contrária, eu não tenho dúvidas que ainda existem homens ainda que estão de acordo com a justiça, porque o parlamentar, né, mais votado no Brasil aí nessas eleições, ficar sem poder competir, ficar inelegível por conta de uma opinião, realmente é o fim da picada. Nunca me furtei de uma boa briga, de um bom combate, e desde quando me tornei deputado federal, tenho lutado, né, contra esse regime que a gente vive, tanto com Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes. Me posicionei já N vezes com diversos casos. E, enfim, eu só acredito que, mais uma vez, quem tem um foco, quem tem um objetivo, com isso no coração, tenho 29 anos, obviamente tem muito que aprender, a gente tem muito que sempre continuar a fazer o melhor, tentar errar menos, mas para alguns nunca será suficiente, né? Então eu acredito que nós temos algo muito maior a se lutar. Você tem aí o Bolsonaro que está com uma tornozeleira eletrônica, prestes a literalmente ser preso, uma condenação esdrúxula. Nós temos pessoas presas no dia 8 de janeiro que converso com elas, com mães e pais e esposas, maridos, que estão realmente desesperados, buscando realmente uma esperança para o nosso Brasil e principalmente para a vida de cada um deles. Você tem Daniel Silveira que está preso há quase 5 anos,
perdendo aí praticamente a sua vida juntamente com a sua família. Você tem hoje a Carla Zambelli, enfim, sendo presa, Deltan Dallagnol que perdeu o seu mandato, Felipe Barros sofrendo uma perseguição com um novo inquérito agora. Busca e apreensão na casa de Carlos Jordi, impedimento de até barraco, no caso do Hélio Negão ali na Praça dos Três Poderes e o Coronel Crisóstomo. Você tem a abertura de inquéritos contra o deputado Gaia, contra o Cabo Gilberto. Você tem ali a luta, né, de vários parlamentares. Nós estamos e peço para quem, enfim, tiver em dúvida sobre algum ponto a respeito disso, que veja, né, meus últimos vídeos. Fiz um vídeo de 13 minutos, acho que bateu 20 milhões de visualizações, onde eu falo sobre a lei. Eu não sei nem falar o nome da lei direito, me perdoe se eu falar errado. A Magnistic, né? A Magnix, sei lá como é que fala. Mas citei nominalmente a respeito disso, citei a respeito, né, do ataque que Eduardo Bolsonaro sofre com relação ao ataque à soberania, sendo que a esquerda faz, digamos, esse ataque à soberania desde 1990 com o Foro de São Paulo, e agora o Lula fazendo isso, inclusive com a Cristina Kirchner, até mesmo com a dama do Peru, a ex-primeira-dama, né, do Peru, resgatando ela, sendo que ela é uma corrupta, né, condenada por isso. Depois fiz um outro vídeo também, dizendo a respeito da carta, né, inteira do Trump, dizendo que o primeiro parágrafo deixa bem claro que é por conta da perseguição do Jair Bolsonaro, no segundo parágrafo é por conta das eleições e liberdade de expressão, e que isso está sendo feito pelo STF, isso é a carta do Moraes. E, inclusive, no final do meu vídeo, retomo e falo: olha, a má diplomacia, as provocações e a perseguição feita pelo Alexandre de Moraes vai fazer com que, enfim, o Brasil seja destruído e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Este mesmo dia, a Metrópolis me entrevistou, me perguntou a respeito dessa questão de ataque à soberania nacional. Mais uma vez, me coloquei ao lado do Eduardo Bolsonaro, porque a esquerda, enfim, não cansa de fazer isso a todo momento, com o impeachment da Dilma, quando o Lula foi preso, e obviamente o que o Eduardo está fazendo não é ataque nenhum à soberania. Tenho diariamente chamado as pessoas para o dia 3/8. Cancelei basicamente o meu recesso, estive lá em Brasília em 2 dias de reuniões, juntamente com o Jair Bolsonaro, saímos de lá, dei uma coletiva, só no meu Instagram bateu quase 60 milhões de visualizações, de um discurso duro, sério, defendendo não somente a pessoa do Bolsonaro, mas de toda a nossa liberdade, como o povo, como o povo brasileiro. E por fim, já fiz nenhuma, nem duas, mas eu acredito que umas 3 vezes no Twitter também, a importância do trabalho, que é o trabalho do parlamentar quando ele não tinha ainda tirado licença, quando, enfim, a PGR estava pedindo a retirada do seu visto, quando o Boulos estava pedindo aí também a cabeça dele para retirada da Polícia Federal. Enfim, basta você ir e pesquisar e tá tudo aí na internet. Mas por um outro lado também, eu não conheço, né, um garoto aí de 29 anos que tem 100 processos nas costas, né, que pode perder o seu mandato, seus direitos políticos, que pode ser preso porque chamou, enfim, o Lula de ladrão, que até hoje nunca recuou em nenhum tipo de luta, em nenhum tipo de ataque a quem tem que ser atacado. E eu estou aqui, né? Eu estou aqui batalhando, eu estou aqui, enfim, lutando, fazendo o meu papel dentro desse corpo chamado de direita, e nunca vou pedir para que as pessoas façam a mesma coisa que eu. Acho que cada um foi levantado para uma forma. O Chiquinho foi levantado e tem sido um excelente advogado. Vocês, como jornalistas, eu vejo que nós estamos num momento muito delicado no nosso país, muito sensível. E poxa, eu tenho 29 anos, minha esposa está grávida, tenho uma filha de um ano e 4 meses. Eu sei o quanto o nosso tempo, né, é importante. Eu sei o quanto que eu tive, obviamente, muito bônus na minha vida por ser quem eu sou, que é a gratidão das pessoas, no sentido de carinho, de atenção. Estou aqui no interior aqui de um estado e chega criança, chega adulto, chega senhor, muito feliz, e nem sabendo que essas coisas acontecem, porque realmente fica numa bolha, dentro de uma bolha que está dentro de uma outra bolha. Então, óbvio que eu tenho um bônus, né, com a nossa luta, fico muito feliz por isso, com o carinho das pessoas, por aquilo que a gente tem alcançado. No fim das contas, eu vou prestar contas, é tudo para o Senhor. Então, eu fico extremamente muito em paz com tudo que está acontecendo.
no sentido de que a nossa luta não é em vão, de que as, as pessoas, enfim, têm o seu senso de crítica, de avaliação, e eu não sou comentarista político para poder ficar avaliando conduta de nenhum parlamentar ou de ninguém em volta de mim, né? O que eu posso falar de fato é por mim, me coloco aqui numa posição, enfim, de humildade, de poder me cobrar, nunca impedir ninguém de me cobrar, de me chamar, de falar aquilo que eu preciso de fato fazer. Só que a pergunta que fica é o que de fato estão pretendendo, né, que eu faça. Eu já fiz essa pergunta e confesso que não tive nenhuma resposta de nenhum deles satisfatória. Pelo contrário, o que eu ouvi foi: ah, você tem que falar do dia 3/8. Então, não estão vendo de fato nem minhas redes sociais, porque eu tenho postado isso dia após dia. Tem que falar da Magnish. Pois eu tenho falado. Ah, tem que defender o Bolsonaro. Pois é, me fala algum outro parlamentar que tenha alcançado tantas pessoas na defesa do Bolsonaro como eu. Então, eu não gosto de estender, porque pode parecer que eu estou querendo fazer uma autodefesa aqui. Eu não sou advogado de mim mesmo, mas é importante esclarecer alguns pontos. E não acredito que a maior preocupação que a gente tenha no país para quem que eu estou dando um abraço para uma baianinha qualquer aí do Twitter. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para poder tratar o nosso país. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal. Mais de R$ 5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. E para você que quer fazer uma renda aqui na internet, pelo menos de R$ 2.000 a R$ 5.000, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e você pode fazer isso. Veja esses resultados aí. São os meus resultados dos vídeos que eu posto aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender a fazer isso também para rentabilizar mensalmente. Se você quiser descobrir como se você quiser aprender a fazer isso e a rentabilizar mensalmente aqui na internet, é só clicar no link do primeiro comentário fixado ou aqui na descrição, e você vai cair dentro de uma aula gratuita que vai te ensinar como fazer esse mecanismo de notícias. Você pode aparecer como eu estou aparecendo, e se não quiser aparecer também não tem problema. Você pode trazer notícias aqui na internet sem aparecer. E ainda que você não saiba de nada, ainda que você nunca tenha feito nada aqui na internet, ainda que você nunca tenha ganhado um centavo aqui na internet, isso é totalmente possível, desde que você estude e aplique da maneira como está ali no método. Então, se você tiver interesse, se você quiser aprender, se você quiser deixar o seu emprego para fazer uma nova profissão para você trabalhar na sua casa, usando o seu celular, essa é a oportunidade. Ou então você pode complementar o seu salário. Isso fica por sua conta. Então, se você tiver interesse, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Pessoal, o Nicolas Ferreira, nessa entrevista, ele fez mais que um desabafo. Essa aqui é a verdade, né? Diante de tanta perseguição política, diante de tantas coisas que está acontecendo somente do lado da direita. É inacreditável, né? Quando a gente, não, mas é a justiça que está indo atrás. Não é a justiça que está indo atrás. É uma perseguição política. Porque você não vê nenhum deputado, senador, governador de esquerda com uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes, do ditador Alexandre de Moraes, porque é inacreditável, né? O que está acontecendo com o Bolsonaro é coisa surreal. Eu estava ouvindo uma entrevista de Marco Aurélio. Ele disse que somente deputados, senadores e presidente pode ser julgado pela Suprema Corte. Ex-deputado, ex-senador, ex-juiz, ex-presidente da República tem que ir para um juiz natural, para uma primeira instância. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil é que um ex-presidente está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É inacreditável. Não tem condição um negócio desse.
Então, isso está muito claro, essa perseguição política. E as consequências que o Brasil está sofrendo é justamente por causa disso, por causa da perseguição política, por causa da irresponsabilidade do governo Lula e do Lula, por causa de ministros incompetentes nas pastas, né? Ministros que não têm responsabilidade, ministro da Educação, ministro da Segurança Pública. Eu pergunto, o que melhorou na educação com o Camilo Santana, que é o ministro? Não tô vendo diferença nenhuma. É o pé de meia para dar uma mixaria ali para os estudantes. Foi isso que melhorou na educação? Isso desenvolveu a educação? Aumentou a qualidade da educação nas escolas? Um pé de meia? Segurança Pública com Lewandowski, o que melhorou? Os índices de criminalidade diminuiu? Roubo, assalto, diminuiu? Nós estamos sentindo segurança ao andar nas ruas, depois que o Lula assumiu a presidência da República e colocou o Lewandowski, era o Flávio Dino e agora o Lewandowski. Eu não tô vendo nada, diferença nenhuma. Eu pergunto, na economia com o Fernando Haddad, o que melhorou na economia do nosso país? Tô vendo nada também. Na Amazônia, com a Marina Silva, que disseram que não, é porque ela é pelo meio ambiente, a maior queimada, que ninguém fala nada, a mídia não tá nem aí, mas a maior queimada de não sei quanto tempo, com a Marina Silva, mas também ninguém tá nem aí, também ninguém fala nada. É inacreditável esse desgoverno que aí está, né? E tá aí, o que nós estamos vendo é escândalo de corrupção, roubo dos aposentados. Parece que todo mundo já esqueceu, ninguém fala mais sobre isso. Triste, vergonhoso e lamentável isso que está acontecendo aqui no nosso país. E o que nós estamos vendo é uma perseguição política para que não coloque senadores de direita, deputados de direita e um novo presidente. É isso que está acontecendo. Por quê? Esses ministros e a esquerda, eles fazem os cálculos. Se colocarem senadores independentes, os dias de Alexandre de Moraes estão contados. Mas eles querem que permaneçam os mesmos senadores ideologicamente, para que a Suprema Corte seja intocável, para que a corrupção ainda continue, né? Esse desgoverno continue aí, triste, vergonhoso e lamentável. Se o Brasil vai sofrer as consequências dessa tarifaço, é por causa da irresponsabilidade do governo. Não é por causa que o Donald Trump e Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, conversa fiada. Irresponsabilidade desse desgoverno que aí está. Então, quis trazer esse vídeo apenas com essas informações de Nicolas Ferreira. Se você quiser fazer uma renda, clica no link, primeiro comentário fixado ou na descrição. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.